Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com todos vós. Vai ter a salinha, não é? Ok, vai ter a salinha para as crianças. Então a gente vai dar esse tempinho para as crianças se deslocarem até a salinha. E logo depois eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Judas, penúltimo livro da Bíblia. Nós iremos meditar hoje num curto trecho, que são os versos iniciais da epístola de Judas. Vamos esperar as crianças saírem para então fazermos a leitura. Epístola de Judas tem apenas um capítulo e nós meditaremos nos versos iniciais, versículo 1 e 2. Oi. Judas, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amém. Amados irmãos, quando nós lemos os prefácios e as saudações das cartas, geralmente pouco tempo nós dedicamos a meditarmos nesses versos. Geralmente a gente lê rapidamente e então já passa para os outros versículos. Mas esses prefácios e essas saudações, elas têm muito a nos ensinar. E nós meditaremos nesses versos iniciais dessa carta de Judas. Judas, no começo do versículo 1, ele se apresenta. Ele mostra a sua identidade, ele mostra quem ele é. O autor desta pequena carta se apresenta como Judas. Quem seria esse Judas? Obviamente não é Judas Iscariotes. A ideia que encontra mais embasamento sobre a identidade de Judas é que ele seja um dos irmãos de Jesus. Peço que você olhe comigo o texto de Mateus 13, versículo 55, que nos mostra o embasamento para essa verdade. Mateus 13, 55. Que diz que não é este o carpinteiro, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então aqui fala sobre os irmãos de Jesus. Entre eles, você percebe aqui o nome de Judas. Judas, ele se apresenta aqui como um servo de Jesus Cristo. Daí nós pensamos, o que era um servo no mundo antigo? O que era um servo no mundo antigo? A ideia que melhor representa essa ideia de servo é um escravo. É um escravo. Então, quando Judas, ele se refere aqui em relação ao serviço de Cristo, ele se coloca como um escravo, como alguém que se rende à vontade de outra pessoa, alguém que está comprometido em fazer a vontade de Jesus. É alguém que coloca os interesses do Senhor na frente dos próprios interesses. Então, Judas, como um escravo de Cristo, ele está dizendo que está totalmente comprometido em fazer a sua vontade.
Então esse homem aqui, ele se apresenta: eu sou um escravo de Jesus. Eu estou comprometido em fazer a sua vontade. Eu estou comprometido com os seus interesses. A minha identidade é um escravo. Eu sou esse escravo que tenho os interesses do meu Senhor em primeiro lugar, acima dos meus interesses. Sobre essa apresentação que repetidas vezes aparece no Novo Testamento, o pastor Augusto Nicodemos, ele comenta o seguinte: para eles, Jesus Cristo era o Senhor, e a única relação possível com ele era de servo. Essa consciência do senhorio de Cristo e da condição deles, de servos, era superior, inclusive aos laços de sangue. Judas não se apresenta como irmão de Jesus, mas simplesmente como seu servo. A submissão de Judas ao seu irmão carnal, que era ao mesmo tempo Deus encarnado, o Senhor de todos e de todos, era superior a quaisquer laços terrenos e humanos. Essa foi a mesma atitude do seu irmão Tiago na apresentação da sua carta. Então esse homem, mesmo sendo um dos irmãos de Jesus, ele entende que primeiramente ele é um servo, ele é um escravo de Jesus, ele é uma pessoa que está comprometida em fazer a vontade do Senhor Jesus, aquele que é Deus encarnado, aquele que é Senhor de tudo e de todos. Possivelmente, meus irmãos, Judas, assim como os outros irmãos de Jesus, em algum momento duvidaram que Jesus era o Messias, como nós encontramos essa dúvida em determinado momento. Mas também nós encontramos no começo do livro de Atos que eles confiaram em Jesus após a sua ressurreição. Então esse homem que outrora não compreendia ou não acreditava que o seu irmão era um Deus encarnado, agora ele compreendia. E ele se coloca aqui como um escravo do Senhor Jesus. Ele está comprometido, acima de todas as coisas, em fazer a sua vontade. Meus irmãos, há algo bem curioso sobre essa questão de sermos escravos de Cristo, é que antes da nossa conversão, nós também éramos escravos. Antes da nossa conversão, nós também éramos escravos. Só que nós éramos escravos, não de Cristo, e sim do pecado. Nós éramos totalmente dominados pelas forças malignas do pecado, do mundo e de Satanás. Mas por meio da obra de Jesus, nós fomos libertados. Nós fomos libertados dessa escravidão destrutiva. Nós chegamos à liberdade de filhos, como Paulo vai falar em Gálatas 4:5. Mas essa filiação, essa questão de que agora nós fazemos parte da família de Deus, não significa autonomia, de maneira alguma. Não significa autonomia. Ela significa um novo relacionamento com Deus. O resultado é um novo serviço. Nós que outrora éramos escravos do pecado, do mundo, de Satanás, onde os nossos desejos eram alinhados ao pecado. Agora, após a conversão, nós temos um novo serviço. Nós temos um novo Senhor. Diferentemente do Senhor mau, perverso e destrutivo que nós servíamos no passado, nós agora servimos a um Senhor bom, com um novo propósito, para uma nova vida. Em referência a esse fato, certo estudioso faz um seguinte comentário sobre os cristãos primitivos. Sua identidade pessoal havia sido radicalmente redefinida pelo Evangelho. Tenham eles sido escravos ou livres nesta vida, todos foram libertos do pecado. E ainda que comprados por um preço, todos se tornaram escravos de Cristo. Isto é o que significava ser um cristão. Quando a gente vai olhar algumas histórias de mártires cristãos ao longo da história da igreja, eles se colocavam como escravos de Cristo, como pessoas que haviam renunciado os seus próprios desejos para então servir ao Senhor Jesus. Eles tinham a sua identidade remodelada,
pelo Evangelho, redefinida pelo Evangelho. Eles que outrora eram dominados pelo pecado e serviam aos seus próprios desejos, agora eles tinham uma nova vida, um novo serviço. E esse serviço estava alinhado a fazer a vontade do Senhor Jesus. Nós podemos concluir sobre essa expressão que ela era bem comum para se referir ao perfil do verdadeiro cristão. Era uma expressão comum. E Judas se apresenta assim, como um escravo de Cristo, como uma pessoa que renuncia às suas vontades, para então fazer a vontade do seu Senhor. Eu lhe pergunto, você se vê assim, como um escravo de Cristo, como esse servo que tem os interesses do seu Senhor em primeiro lugar na sua vida? Ou não? Talvez você sirva ao Senhor quando lhe é conveniente, quando está tudo muito agradável, quando está tudo muito fácil, então você serve. Mas não é assim. Se você é esse escravo, esse servo verdadeiro, então você coloca os interesses do seu Senhor acima de todas as coisas. Porque você compreende que pelo Evangelho, pelo sangue de Cristo, você foi comprado. E você foi comprado não para ser autônomo, para mandar em você mesmo, mas para se submeter ao novo Senhor. Veja, meus irmãos, que o ser humano, ele não é de maneira alguma autônomo. Ele serve a alguém. Ele vive por um padrão. Ou o padrão de Deus, ou o padrão do mundo. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo de Satanás. Então, é essa a verdade, é simples assim. Então, se nós temos a nossa identidade remodelada, redefinida pelo Evangelho, nós devemos nos identificar como esses servos aqui, que colocam a vontade do seu Senhor acima de todas as coisas. Então nós temos esse serviço, nós temos essa identidade remodelada. Mas Judas, ele não se refere apenas como escravo, ele também fala que é irmão de Tiago. No texto que nós lemos, de Mateus 13, 55, nós também contemplamos ali que Tiago era um dos irmãos de Jesus. Jesus tinha irmãos, Tiago era um deles, Judas também. Então ele se apresenta como irmão de Tiago. Nós podemos comprovar pelo texto de Mateus 13, versículo 55, como também pelo texto de Marcos 6, versículo 3. Então, Judas, ele utiliza aqui um nome que é mais conhecido do que o seu. Tiago era mais conhecido do que Judas. Então, ele utiliza o nome do seu irmão para poder se identificar. Tiago, ele tinha uma certa proeminência na igreja. Ele era alguém conhecido. Ele era líder da igreja em Jerusalém. Então, Judas, para mostrar o crédito da sua mensagem, ele fala sobre o seu irmão, que é Tiago. Corroborando com isso, certo estudioso do Novo Testamento, ele diz: a razão para isso deve ser que Tiago era muito mais conhecido do que Judas. Trata-se do Tiago que veio a ser líder da igreja de Jerusalém, do qual encontramos notícias no livro de Atos. A menção que Judas faz do seu irmão famoso se deve à necessidade que sentiu de oferecer um referencial histórico e pessoal aos seus leitores, os quais provavelmente não conheciam de vista. Eu também concordo que a ideia que Judas tem aqui sobre mencionar Tiago era também para confirmar a integridade da sua mensagem. Veja que ele está mencionando o nome de alguém que é conhecido pela igreja, alguém que tem proeminência, alguém que aqueles irmãos conheciam. Então, quando ele fala isso, consequentemente, ele traz credibilidade à sua mensagem. Veja, se Judas estivesse mentindo, Tiago poderia corrigir, em algum momento que ele fosse até aqueles irmãos. Então, quando ele cita o seu irmão ali, que é mais conhecido, ele está dando credibilidade à sua mensagem, de alguma forma. Ele está afirmando a sua
integridade. Tiago poderia confirmar o caráter de Judas e também que aquilo que ele escreveu era verdadeiro. Então, tudo isso ajudava os destinatários, os leitores daquela carta, a compreender que aquilo que estava sendo escrito, que aquilo que eles estavam recebendo, era algo verdadeiro, era algo autêntico, era algo verídico. Porque o seu irmão, que era um líder na igreja, sabia do seu caráter, como também sabia do conteúdo daquela mensagem. Então veja que essa é a pequena apresentação de Judas. Ele é esse escravo de Jesus, alguém comprometido em fazer a sua vontade, alguém que renunciou aos seus próprios interesses e colocou os interesses do Senhor à frente de todas as coisas. E ele era esse irmão de Tiago, que era conhecido na igreja da época. Então, certamente poderia comprovar o seu caráter e o conteúdo daquilo que ele escreveu. Logo depois, na parte B do versículo 1, nós contemplamos algo maravilhoso. Ele diz: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Veja, irmãos, que aqui nós temos verdades maravilhosas. Sobre esse segundo ponto, eu coloquei aqui a certeza do crente. Deus chama, Deus ama e guarda. O crente, ele pode ter essa certeza, que Deus o chama, que Deus o chamou, que Deus o ama e que Deus o guarda. Logo após ele fazer uma pequena descrição de si mesmo, o autor aqui da presente carta, ele usa 3 características para se dirigir àquelas pessoas que receberiam essa carta. Os leitores, eles são descritos aqui com uma tríade de características. Eles são descritos como chamados, que enfatiza algo que Deus fez no passado. Eles são descritos aqui como amados, algo presente, e também é dito aqui de uma segurança futura. Eles são guardados em Jesus. Então veja que essas 3 palavras se referem a algo passado, a algo que Deus fez no passado, na vida daquelas pessoas, eles foram chamados. Há algo presente, eles são amados. E há algo tanto presente como futuro, eles são guardados. Então ele usa essa tríade de coisas para se referir àqueles crentes, àqueles leitores. Então veja, Deus chama, Deus ama e Ele guarda. O crente, ele pode ter essa certeza. Veja, irmãos, que primeiro é falado aos chamados. Aos chamados. Essa palavra aqui, meus irmãos, dá a ideia de que aqueles irmãos aos quais ele estava se dirigindo foram pessoas que foram convidadas por Deus, por meio da pregação do Evangelho, para a salvação. Algo importante a ser notado quanto à ideia de chamado aqui, é que quando se refere a um chamado da parte de Deus, o próprio Deus se encarrega para que esse chamado seja eficaz. O próprio Deus se encarrega para que a pessoa ouça e compreenda esse chamado. O próprio Deus se encarrega para que a pessoa, então, abrace essa bendita salvação. E no devido tempo, essas pessoas se entregarão a esse divino chamado. Alguém já disse que ser cristão, de acordo com a Bíblia, não é primeiramente uma decisão pessoal que o homem toma, mas é uma resposta ao chamado soberano de Deus mediante a pregação do Evangelho. Veja, ser cristão, de acordo com a Bíblia, não é primeiramente uma decisão pessoal que o homem toma, mas é sua resposta ao chamado soberano de Deus mediante a pregação do Evangelho. Para confirmarmos isso, nós podemos lembrar o texto de João, capítulo 15, versículo 16, que diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário,
Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Percebam, meus irmãos, que o próprio Deus, Ele se encarrega de nos abrir os ouvidos para compreender essa mensagem de salvação. Ele nos convida mediante a pregação do Evangelho, mas Ele próprio se encarrega de que a gente venha a entender, de que os nossos ouvidos sejam abertos, para então abraçar essa bendita salvação. Irmãos, saber que nós somos chamados por Deus, nos dá uma bendita segurança, uma grande segurança. Talvez, deixa eu perguntar para vocês aqui, você já foi esquecido de ser convidado para um lugar que você gostaria muito de ir? Talvez um aniversário que você quisesse ir, e você pensava que iriam lhe convidar. Talvez um casamento, talvez uma outra festa qualquer, uma formatura, alguma outra coisa. E aí você foi esquecido, você ficou frustrado, decepcionado, você achou que as pessoas não tinham prestígio por você. Isso acontece nas relações humanas. Mas, meus irmãos, nós fomos lembrados de algo muito melhor. Talvez você não foi chamado porque a lista de pessoas era muito restrita. Talvez o local que a festa aconteceria não tinha capacidade para você ir. Então, seu nome ficou de fora. Mas eu quero lembrá-los, nesse momento, que você foi lembrado para algo muito melhor, para a bendita salvação em Jesus, que é a melhor de todas as coisas. Você não foi esquecido, você foi lembrado, o seu nome foi lembrado, você foi convidado, e o próprio Deus se encarregou que você aceite esse chamado e venha. Que coisa maravilhosa! As pessoas podem nos esquecer, podem nos deixar de lado, mas você deve se alegrar no fato de que mesmo elas tendo esquecido de você, Deus não esqueceu, Ele nos chamou para abraçar a bendita salvação que há em Jesus. Que coisa maravilhosa, saber que mesmo que as pessoas nos esqueçam de coisas aparentemente importantes, coisas boas, mas Deus, Ele não esquece de nos chamar e de nos trazer para algo muito melhor, para a bendita salvação no seu Filho Jesus. Nós fomos chamados, os crentes podem se alegrar nisso, nós fomos chamados por Deus. Mas Ele também diz uma outra coisa, Ele diz que nós somos amados em Deus Pai. Alguém já disse que o amor de Deus pelos seus é um amor incondicional, soberano e imutável. É um amor distinto daquele amor geral que Deus tem pela sua criação. Nós podemos dizer que é um amor salvífico, é um amor que Deus tem especial por aqueles que Ele salva. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja, irmãos, que existe um amor especial que Deus tem somente por aqueles que são seus. Um amor salvífico, um amor que Ele dispensa sobre o seu rebanho. Um amor tão especial que Ele entregou o seu próprio Filho para resgatar essas pessoas pecadoras que foram reconciliadas com Deus Santo e perfeito. Veja que grande amor é esse. Nós, pecadores rebeldes, contra um Deus santo, justo e perfeito, e então Ele manifesta esse amor, a tal ponto que Ele entrega o seu próprio Filho em favor dessas pessoas. Tem um autor, pastor Ronaldo até gosta de mencionar ele, vez ou outra, que o nome dele é Arthur Washington Pink. E ele faz algumas coisas, ele comenta algumas coisas bem interessantes sobre esses aspectos do amor de Deus.
ele diz várias coisas, mas eu quero destacar duas delas. Ele diz que o amor de Deus é imune à influência alheia. O amor de Deus é imune à influência alheia. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso, meus irmãos, é que não há nada nessas pessoas que somos nós, que somos objetos do seu amor, não há nada em nós que possa atrair esse amor de Deus. Não há nada. Não há nada que possa nos colocar em uma posição que Deus venha até nós para nos amar. A única razão pela qual Deus ama alguém acha-se na sua vontade soberana. Esse é o único motivo. É porque Ele soberanamente decidiu fazer isso. Olhem o texto de Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Ele diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Veja que ele diz que não havia nada naquele povo ali que pudesse atrair o amor de Deus para aquelas pessoas, mas porque Deus assim o quis. Então, o amor de Deus, ele é imune à influência alheia. Deus ama porque Ele quer, porque assim lhe apraz, porque Ele soberanamente decide. Não porque existe algo em nós que atraia esse amor de Deus, não, mas porque Ele quer, por causa do beneplácito da sua vontade, porque Ele soberanamente assim o faz. Mas tem uma outra coisa belíssima a respeito desse amor de Deus. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus não se rende às dificuldades da vida. Meus irmãos, quando nós comparamos esse amor de Deus ao amor terreno que nós contemplamos em vários relacionamentos, talvez você tenha um amigo que esse amigo não lhe ame mais. Talvez você tenha pessoas, até parentes, com relacionamentos destruídos, que não existe mais amor nenhum. Pessoas que você amava e que amava você em outro tempo, agora parece não amar mais. Nós sofremos com isso, com esses amores que deixaram de existir, esses amores que foram abandonados. Mas percebam e comparem isso com o amor de Deus. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus não se rende aos problemas. Tem muitas pessoas, muitos relacionamentos que acabam quando os problemas chegam, quando as dificuldades chegam. Mas esse amor de Deus não. Esse amor de Deus é imutável. Que segurança, meus irmãos, saber disso. Que o amor de Deus é imutável. O amor divino é forte como a morte. As muitas águas não podem apagar esse amor. Nada pode nos separar dele. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que se o amor de Deus fosse algo que mudasse constantemente, nós não teríamos segurança nenhuma. Nós estaríamos com medo a todo momento. Já imaginou? Se por qualquer erro, por qualquer falha, Deus deixasse de nos amar, nós estaríamos com um grande terror a todo momento. Mas é motivo de grande louvor, meus irmãos, saber que esse amor divino é imutável. Esse amor divino é imutável. Ele não se rende aos problemas, mas ele continua. Ele permanece. Ele é eterno. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha ouvido, ou talvez você não tenha ouvido, que é amado há muito tempo. Talvez quem está próximo a você não lhe fale que lhe ama. E talvez faz muito tempo que você ouviu que você é amado.
Talvez você sempre desconfie do amor das pessoas. Talvez você pense, como alguém pode amar? Quem pode amar alguém como eu? Talvez sua mente esteja repleta de dúvidas. Mas de uma coisa você pode ter certeza, que esse amor divino, ele é verdadeiro. E mesmo que as pessoas ao seu lado tenham lhe abandonado, mesmo que o amor das pessoas tenham mudado, se é que isso é possível, mas de uma coisa nós podemos ter certeza, que o amor de Deus sobre seus filhos permanece. Mesmo que as pessoas nos abandonem, mesmo que nós tenhamos fraquezas e limitações, a gente pode ter certeza desse amor do Senhor pelos seus filhos. Sempre é oportuno, meus irmãos, fazer a observação que esse amor de Deus, a despeito das nossas limitações, nunca nos levará a viver uma vida libertina. Que talvez alguém pode pensar, Deus me ama a despeito das minhas limitações, então eu vou pecar. Então eu vou errar. Não é assim. Porque um servo de Deus, ele não vai compreender as coisas dessa forma. Porque se ele é um crente de fato, se a bendita semente habita nele, então ele não vai viver uma vida em pecado. Mas a gente pode ter certeza que quando errarmos, quando falharmos, nós podemos nos voltar em arrependimento para Ele, na certeza de que Ele vai nos abraçar, na certeza de que Ele vai nos receber de volta. Nós podemos ter essa convicção. Então Deus, Ele nos chamou para a bendita salvação em Jesus. Ele não esqueceu de nós, Ele não nos deixou de lado, mas Ele nos chamou. E Ele nos ama. Mesmo que as pessoas ao nosso lado, talvez alguém não ame, mas Ele ama. E esse amor é imutável. Esse amor é soberano, é gracioso. Não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz algo para merecer esse amor, mas porque é um amor soberano, não houve nenhuma influência alheia para que Deus nos amasse, a não ser Ele próprio, por sua graça e por sua soberania. Uma outra coisa, meus irmãos, que nós podemos ter certeza, é que nós somos guardados. Nós somos guardados, preservados por Deus. Certo comentarista, ele escreve que nós estaríamos sempre em perigo de morte por Satanás e poderíamos ser agarrados a qualquer momento como uma presa fácil, se não estivéssemos seguros sobre a proteção de Cristo, a quem o Pai concedeu que fosse nosso guardião, para que nenhum daqueles a quem Ele recebeu sob seu cuidado e refúgio pereça. Essa, meus irmãos, é a nossa segurança. Saber que o próprio Deus nos guarda. Por que que é importante Judas dizer para aqueles irmãos que eles são guardados? Meus irmãos, aquela comunidade de cristãos, naquele momento, estava enfrentando muitos desafios. Uma verdadeira batalha espiritual, por assim dizer. Com falsos mestres, com heresias, com problemas nesse sentido. Mas Judas lembra aqueles irmãos que é o próprio Deus que os guarda, que os preserva, que eles estão debaixo da proteção de Cristo, que eles não devem temer aqueles falsos mestres, porque eles estão debaixo da proteção do Senhor Jesus. Como não lembrar, meus irmãos, da passagem de João, capítulo 10, versículos 27 e 28. Olhem comigo, João capítulo 10, versículos 27 e 28, nós encontramos algo maravilhoso sobre a segurança que nós podemos ter por causa da obra de Jesus. Em João capítulo 10, versículos 27 e 28, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém vai nos tirar da sua mão. Ninguém pode nos tirar da sua mão. Então essa, meus irmãos, é a nossa confiança. O bom pastor, o supremo pastor, ele garante de preservar as suas ovelhas. Ele lhes dá a vida eterna e é Ele quem preserva. E quando escrevi essas palavras, eu lembrei de uma das doutrinas
que nós iremos estudar nas quintas-feiras. Na verdade, nós já começamos a estudar. Tem uma doutrina que ela é chamada de perseverança dos santos. Essa doutrina ela faz parte de um conjunto de pontos que nós conhecemos como doutrinas da graça. Doutrinas da graça. Então, essa perseverança dos santos mostra que aqueles que o Senhor escolheu para a salvação, essas pessoas, elas vão perseverar até o fim. Elas vão perseverar até o fim. Elas foram escolhidas não apenas para iniciar a caminhada, mas para perseverar até o fim. Algumas pessoas comentam, alguns estudiosos comentam, e eu particularmente concordo, que o nome da doutrina ficaria melhor como a preservação dos santos. A preservação dos santos. Não que o nome anterior seja incorreto, mas quando nós falamos de preservação dos santos, nós entendemos melhor que é Deus que preserva o seu povo para que eles cheguem até o final da caminhada. É Deus que preserva. Nós perseveramos porque existe um Deus que nos preserva, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege. Então, por que nós podemos ter a segurança de que nós chegaremos lá, ao nosso destino final? Porque existe um Deus que preserva, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos levará até o destino final. Então, Judas, ele mostra para aqueles irmãos que eles são guardados por Deus, guardados em Jesus Cristo. Vejam que eles estavam enfrentando uma luta, uma dificuldade, com falsos ensinamentos, com coisas que atacavam aquilo que eles acreditavam, mas Judas estava lembrando a eles que Deus os guardaria, que Deus iria preservar aqueles irmãos e que eles chegariam ao seu bendito destino, porque Deus estaria com eles. Meus irmãos, nós podemos ter essa segurança também. Nós somos guardados. É Deus que nos preserva. Se a nossa caminhada e se a continuação dela dependesse unicamente de nós, poderíamos ter certeza de que amanhã mesmo nós iríamos desistir. Você pode ter certeza de que amanhã mesmo você iria desistir dessa caminhada. Por que você não desistiu até então? Mesmo com várias lutas, vários problemas. Por que você não desistiu? Porque você é bom? Porque você é uma pessoa firme em suas convicções? Ou porque existe um Deus que preserva a sua fé, um Deus que lhe levanta, que cuida, que lhe guarda, que lhe protege, que lhe ajuda. Então não é porque você é bom, não é porque existe algo inerente em nós mesmos, mas porque Deus nos preserva, porque Deus nos guarda. Essa convicção que nós temos, essa firmeza, é algo que vem de Deus. Então a glória é dele, é Ele que guarda, Ele que guarda. Meus irmãos, como é bom saber que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. Nós temos, olhando de maneira horizontal, ao nosso lado, nós temos pessoas que compartilham a mesma fé e que podem nos ajudar nessa caminhada, mas nessa relação vertical, nós temos um Deus que cuida de nós, que não nos esquece, que não nos abandona, que o seu amor é imutável e que Ele vai nos levar até o final dessa caminhada, pela eternidade, até a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Que bendita esperança, meus irmãos, que bendita segurança, saber que o nosso Deus está ao nosso lado. Então o crente, ele tem essa certeza, que Deus chama, que Deus, Ele ama, e que Ele guarda. Mas Ele também diz algumas coisas no versículo 2, que vale a pena mencionar de maneira breve. Ele mostra uma tríplice bênção, que Ele deseja para aqueles irmãos. Ele diz 3 coisas: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Essa saudação que Judas faz aqui segue o modelo de saudações encontradas na literatura da época.
e também no Novo Testamento, nas cartas apostólicas. Os termos misericórdia e paz são bastante comuns nessas cartas. A novidade aqui é que ele inclui o termo amor. Amor. E depois ele fala sobre o seu desejo de que isso seja multiplicado. Veja, meus irmãos, que a misericórdia aqui, que ele menciona, tem a ver com ajudar aqueles que estão com problemas. Então, misericórdia pode ser definido, de certa maneira, vocês vão encontrar outras definições também, nesse mesmo sentido, de que misericórdia é você ajudar alguém com problemas. E nós somos pessoas que temos problemas. E o principal desses problemas é o pecado. Nós temos problemas, e o principal deles é o pecado. Então, Deus, Ele exercita a sua misericórdia para conosco. Ele ajuda pessoas que têm problemas, e nós temos bastante problemas. E o pior deles, o pecado. E Deus, Ele nos ajuda. Ele age com compaixão por nós. Ele enviou o seu Filho para que expiasse os nossos pecados. Então, nós temos em abundância essa misericórdia da parte de Deus. Ele fala também da paz. Essa paz aqui, meus irmãos, ela tem ligação com a nossa segurança em Jesus Cristo. Essa paz tem a ver com a nossa segurança em Jesus Cristo. É aquela pessoa que ela tem uma tranquilidade, ela tem uma segurança, ela tem um sossego. Por quê? Porque a conta dela está bem? Não. Porque ela tem uma boa segurança em sua casa? Também não. São coisas importantes. Mas essa paz aqui, ela provém do fato de que aquela pessoa está segura em Jesus. Então essa paz nós só podemos ter quando confiamos plenamente na obra de Jesus. Quando nós entendemos essa obra e confiamos nela, então verdadeiramente nós conheceremos a paz, a tranquilidade, o sossego. Estaremos prontos, porque a nossa confiança reside na pessoa e na obra de Jesus. Então existe essa paz aqui, ele deseja essa paz. Ele fala do amor também. O amor está ligado com a benevolência de Deus. Esse amor de Deus é um amor que age, é um amor ativo, onde Deus mostra esse amor em entrega, em sacrifício, agindo com graça em nosso favor, em favor de pecadores, de pessoas falhas. Então ele deseja que tudo isso seja multiplicado. Multiplicado. E por que ele cita essas coisas? Possivelmente é porque ele considerava essas coisas aquilo que há de mais importante para desejar uma pessoa. Geralmente, quando a gente manda uma mensagem de feliz aniversário, no final a gente deseja coisas que a gente acredita ser importantes. Saúde, paz, felicidades, tantas coisas. Nós colocamos ali itens que nós julgamos importantes. Então, nas saudações também era assim. Eram colocadas coisas que aqueles autores acreditavam que era importante para aquelas pessoas. Então, ele acreditava que a misericórdia era importante para elas, que a paz era importante para elas, que o amor era importante para elas. Então, é por isso que ele deseja essas coisas. Tem alguém que disse, e eu tirei essa citação de um material, e ele diz assim: a misericórdia de Deus nos sustenta em tempos de dificuldade. Sua paz nos dá a calma necessária quando o mal abunda. E o seu amor poderia proteger, ou pode nos proteger e nos assegurar diante do perigo. Então, todas essas coisas são para o nosso bem, para o bem da igreja. A misericórdia, a paz, o amor, são coisas que nós precisamos. Dessa benevolência de Deus, dessa segurança na pessoa de Jesus, nós precisamos. Então é por isso que ele deseja essas coisas. Meus irmãos, mas tudo isso são coisas que nós temos. Nós temos misericórdia da parte de Deus. Nós temos paz da parte de Deus. Nós temos amor da parte de Deus.
Mas o desejo aqui de Judas é que aquelas pessoas tivessem uma consciência melhor de todas essas coisas, uma percepção melhor de tudo isso. Porque em muitos momentos, mesmo essa misericórdia sendo dispensada em nosso favor, mesmo essa paz sendo dispensada em nosso favor, mesmo esse amor sendo dispensado em nosso favor, nós em muitos momentos, nós nos esquecemos. E precisamos ter uma nova percepção de tudo isso. Que tudo isso seja aumentado, a nossa consciência dessas coisas. Então, ele deseja que esses irmãos compreendam, tenham uma consciência melhor da misericórdia, da paz e desse amor. Aqueles irmãos precisavam, aqueles irmãos ali precisavam, e nós precisamos ter uma percepção melhor a cada dia, uma percepção renovada dessa misericórdia de Deus, dessa paz que provém de Deus, desse amor de Deus. Que coisa maravilhosa saber que nós temos tudo isso, e de que tudo isso pode ser renovado em nossa vida diariamente. O Senhor pode nos dar uma consciência melhor de todas essas coisas. Meus irmãos, como nós podemos aprender e ser enriquecidos com uma breve saudação? Isso aqui não são coisas para serem desprezadas. Pelo contrário, elas estão aqui com um propósito de fortalecer a nossa fé, de nos fazer descansar no Senhor, de que mesmo em meio a problemas e dificuldades, nós somos chamados, amados, guardados, e que a misericórdia, a paz e o amor de Deus certamente estarão sobre nós todos os dias. Meu irmão, minha irmã, que a sua esperança, que a sua confiança no Senhor seja renovada com essas benditas verdades que nós encontramos aqui. Que o Senhor nos ajude a louvá-lo, engrandecê-lo, porque Ele nos chamou, Ele não esqueceu de nós, Ele nos ama com amor imutável e perfeito, e Ele nos guardará para todo sempre. Lembre disso, que o Senhor nos fortaleça nessas verdades. Vamos orar. Bendito Deus, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por tua palavra. Obrigado por nos lembrar de que nós somos chamados, de que o Senhor não esqueceu de nós. O Senhor nos chama para desfrutar a bendita salvação que há em Jesus. Obrigado pela convicção que temos do teu amor, desse amor que não muda com os problemas, desse amor que não muda com as dificuldades. Obrigado, ó Deus, porque nesse amor nós podemos confiar. Mesmo que as pessoas nos entristeçam, mesmo que a gente venha ter decepções na nossa vida, com o Senhor nós sabemos que é diferente. No teu amor nós descansamos, nós confiamos, porque Ele não mudará. Obrigado, Senhor, por nos guardar e por nos dar a convicção de que o Senhor nos guardará durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, para todo sempre. O Senhor estará conosco. Obrigado por essa bendita esperança, por essa bendita confiança que nós podemos ter, de que o Senhor é o preservador, é o cuidador do teu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua misericórdia, a tua paz, o teu amor está sobre nós. Que a cada dia venhamos ter uma percepção renovada, melhor de tudo isso. Que o Senhor aumente a nossa percepção, multiplique a nossa consciência de que nós temos essas coisas. Nos ajude, ó Deus. Nós te louvamos por quem Tu é e por todos os Teus feitos. No nome de Jesus, a nossa oração. Amém.